E aí, Nação Coral, sejam muito bem-vindos ao Santa Cruz News, o seu canal oficial para todas as notícias e análises do nosso tricolor. Hoje, a bomba que chegou dos bastidores do Arruda é pesada, envolvendo diretamente o nosso técnico Claudinei Oliveira e a situação salarial do elenco. Vamos mergulhar fundo nessa história que pode definir o futuro do nosso clube na Série C. Fica comigo até o final, que tem um detalhe importante sobre a SAF que você precisa saber para entender essa tensão toda. Rapaz, a situação no Arruda tá daquele jeito que a gente já conhece, né? O nosso técnico, Claudinei Oliveira, veio a público e a declaração dele foi forte, meu irmão. Ele não escondeu o jogo sobre os salários atrasados no elenco. É uma situação que a gente já vinha acompanhando, sabe? Mas agora, com a voz do próprio treinador, a preocupação só aumenta. O homem disse na lata, não tem como blindar para não afetar. E faz todo sentido, né? Salário é a base de tudo, parceiro. Cada atleta tem suas contas, sua família para sustentar, seus boletos que vencem todo mês, sem falar do pão de cada dia. Não dá para fingir que tá tudo bem quando a grana não entra. Ele foi cirúrgico ao falar que alguns conseguem se segurar um pouco mais, mas outros, com salários menores, sentem o peso na hora. Essa declaração do Claudinei, que assumiu o Santa Cruz em 24 de fevereiro de 2026, é um tapa na cara da realidade, viu? Mostra que a pressão financeira não é só nos bastidores, mas dentro do vestiário. E o pior é que essa situação toda acontece às vésperas da nossa estreia na Série C, dia 6 de abril, contra o Itabaiana, e o time com essa bomba nas mãos. O Claudinei Oliveira, um técnico experiente de 56 anos, com passagens por grandes clubes como Santos, Avaí, Sport e Chapecoense, sabe que isso pode custar caro dentro de campo. Ele, que é conhecido por ter um perfil de organização defensiva e competitividade, precisa do foco total dos atletas, e com salários atrasados, isso é quase impossível. Apesar de tudo, ele se mostrou confiante na diretoria, elogiando o presidente Bruno Rodrigues e outros membros, como Alex Brasil, Moisés Von e Pedro Henriques, pela transparência. Bruno Rodrigues, que foi aclamado presidente em novembro de 2023, prometeu ao técnico que as dívidas seriam sanadas antes do início da Série C. Mas a gente sabe que promessa é dívida, e o Santa Cruz tem um histórico recente complicado nesse quesito, meu irmão. Não é de hoje que a situação financeira pega pesado. Mesmo com o balanço de 2024 mostrando uma redução do déficit, o passivo total do clube aumentou para 307,8 milhões de reais em 2024. Em 2025, o orçamento já previa 7,5 milhões de adiantamento dos investidores da SAF, o que mostra a dependência desses recursos. E não para por aí. O próprio presidente, Bruno Rodrigues, já admitiu que, ao assumir, a dívida da folha salarial era quase o dobro do que havia sido informado. Isso lá em 2023, quando ele quitou 5 folhas salariais de funcionários e 4 de salários, mas ainda restavam 2 em aberto. Recentemente, em janeiro de 2026, o executivo do Santa Cruz admitiu novamente atrasos salariais e a cobrança dos atletas. É um ciclo vicioso que não se encerra. A diretoria do Santa Cruz anunciou que quitou os salários do elenco profissional, mas a bomba que veio à tona é que os profissionais da base ainda estão com pendências, incluindo o 13º do ano passado, além de janeiro e fevereiro de 2026. Isso é inaceitável para um clube que tanto se orgulha de sua base. A base é o futuro do Santa Cruz, a fonte de talentos, a esperança de arrecadação com futuras vendas. Deixar a garotada sem pagamento é um tiro no pé gigantesco. Enquanto isso, a torcida fica na expectativa da SAF. Em dezembro de 2025, a SAF foi aprovada pelos sócios por aclamação, um marco histórico. O Conselho Deliberativo também ratificou a aprovação. A promessa é de um investimento bilionário, de R$1 bilhão em 15 anos, com 65 milhões para quitar dívidas em 13 anos. A gente sabe que essa grana toda não entra de uma vez, mas a expectativa de um aporte estratégico para aliviar o fluxo de caixa na Série C é alta. A questão é que o processo da SAF ainda está em transição. Um grupo do Rio de Janeiro estaria em negociações avançadas para assumir o controle do futebol. Ou seja, a SAF ainda não é a solução imediata para esses salários que o Claudinei tanto se preocupa. A burocracia do futebol brasileiro é um monstro que devora a paciência.
O presidente Bruno Rodrigues está nesse meio de campo, tentando gerir a crise e, ao mesmo tempo, conduzir a transição da SAF. Uma tarefa hercúlea, para dizer o mínimo. Mas a verdade é que o torcedor do Santa Cruz não aguenta mais promessas e incertezas. A paixão pela camisa coral é gigantesca, mas a paciência tem limites. É fundamental que essa regularização salarial aconteça de verdade, e não só para o profissional, mas para todo mundo que faz o clube girar. A falta de pagamento afeta diretamente o rendimento em campo. Um jogador preocupado com o aluguel ou a comida da família não consegue entregar 100%. Claudinei Oliveira, com sua experiência, já viu isso acontecer várias vezes. Ele sabe que a motivação não vem só da vontade, mas também da segurança financeira. Lá em 2021, ele levou o Avaí ao acesso à Série A, mostrando sua capacidade de estruturar equipes em competições longas. É esse tipo de trabalho que a gente espera ver no Santa. Mas para isso, o ambiente precisa ser de tranquilidade, de foco no trabalho e não de cobranças e incertezas. A Série C é um moedor de carne e a gente precisa estar blindado. A notícia de que o Arruda, nosso caldeirão sagrado, pode sediar a estreia com 15 mil torcedores, enquanto inicialmente seria na Arena Pernambuco, dá uma ponta de esperança. É o nosso fator casa, a nossa história. Mas mesmo essa possibilidade vem com um porém. O Arruda tinha tido problemas estruturais e já sediou jogos com portões fechados. A diretoria está correndo contra o tempo para ter o estádio liberado. Mais uma corrida contra o relógio. Mais uma incerteza que paira sobre o tricolor. O Itabaiana, nosso primeiro adversário na Série C, não tem nada a ver com os nossos problemas internos. Eles virão com sangue nos olhos, buscando a vitória. Historicamente, o Santa Cruz tem um bom retrospecto contra o Itabaiana, com 4 vitórias e 2 empates em 6 confrontos. E jogando em casa, o Santa Cruz venceu as 3 partidas disputadas. Mas esses números não pagam boleto, meu irmão, e não garantem foco dos jogadores. O presidente Bruno Rodrigues, o Alex Brasil, executivo, Moisés Von An, gerente, e Pedro Henriques, CEO, são os nomes por trás dessa gestão que tenta equilibrar os pratos. Bruno Rodrigues já se manifestou sobre a SAF, dizendo que será confirmada nos próximos dias, dando um vislumbre de esperança. Mas os próximos dias no futebol podem ser semanas, meses. A gente que é torcedor já está calejado de esperar, tá ligado? Enquanto a SAF não se concretiza de fato, com o aporte financeiro estratégico, o Santa Cruz segue com a corda no pescoço. Apesar da aprovação dos sócios, o processo de venda das cotas societárias está em fase final, com um grupo do Rio de Janeiro. Esse novo grupo assumiria a aquisição de 90% das ações e o plano de pagamento dos credores na recuperação judicial. É um passo crucial para o futuro do clube. Mas até que a tinta seque e o dinheiro entre, o time precisa de um ambiente minimamente estável para trabalhar. O Claudinei Oliveira deixou isso claro. Pensa bem, meu irmão, um técnico de 56 anos, que já rodou por aí e viu de tudo, chega e já tem que lidar com o salário atrasado. Ele, que é conhecido por ser um goleiro em sua carreira de jogador, tem uma média de 0,59 anos por clube como treinador. Isso demonstra uma certa instabilidade na carreira. Mas também mostra que ele é um profissional que assume desafios, que não foge da raia. E o desafio do Santa Cruz hoje é gigante. A situação financeira do Santa Cruz é crônica. Em 2022 e 2023, o clube teve receitas de 12,2 milhões e 13,3 milhões, respectivamente. Mas as despesas com salários e administração chegaram a quase 20 milhões, gerando um déficit de 7 milhões em 2023. É um buraco difícil de sair. E esse foi o 10º ano seguido com mais despesas do que receitas, meu irmão. Uma década de prejuízos acumulados. É de cortar o coração. A ausência de jogos após março e a baixa participação em competições nacionais afetaram diretamente a bilheteria e os direitos de TV. O Santa Cruz precisa urgentemente voltar a ter um calendário cheio, com jogos importantes para gerar receita e sair desse ciclo vicioso. A SAF é a grande esperança, o bilhete premiado que pode tirar o clube dessa situação. Mas a esperança não paga boleto agora, né? O presidente Bruno Rodrigues, em sua posse, falou em pressa para anunciar um executivo de futebol e um novo treinador. Ele agiu rápido com Claudinei,
Mas a pressa agora é para que a promessa de salários em dia seja cumprida até a estreia da Série C. A tranquilidade do elenco é primordial. O elenco atual conta com 28 jogadores, uma média de idade de quase 30 anos, experiência que precisa ser valorizada e não minada por problemas financeiros. Em dezembro de 2023, o Santa Cruz já tinha anunciado novos reforços, totalizando 23 jogadores para a pré-temporada. A montagem do time foi feita. Agora é dar as condições para que esses atletas e a comissão técnica, liderada por Claudinei, possam render o máximo possível em campo. A torcida coral, que é a maior do Nordeste em paixão, como muitos dizem, merece ver seu time brigando de igual para igual. Não dá para começar uma competição tão importante como a Série C com essa nuvem negra pairando sobre o Arruda. A gente precisa de paz para trabalhar e vencer. O Claudinei Oliveira foi muito franco e a gente agradece a ele por isso. É importante que a verdade venha à tona, mesmo que doa. A Série C de 2026 começa para o Santa Cruz no dia 6 de abril, contra o Itabaiana, na Arena Pernambuco, às 20 horas. Que essa data marque um novo capítulo. Que a promessa do presidente Bruno Rodrigues se cumpra e os atletas e funcionários da base e profissional estejam com seus pagamentos em dia. A torcida do Santa Cruz faz a sua parte, lotando estádios, se associando, comprando produtos. Agora é a vez da diretoria mostrar que está à altura do clube. E o detalhe que eu guardei para o final, meu irmão, é que a gente não pode esquecer que a SAF, apesar de ser a solução a longo prazo, ainda está em uma fase de transição, com novos investidores entrando em cena. Essa lentidão pode custar caro a curto prazo. Você concorda com essa loucura? Comente abaixo, esmaga esse like e se inscreve no Santa Cruz New para não perder nenhuma novidade. Aqui a gente traz a verdade nua e crua. Valeu, Nação Coral!